Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Mas agora, bora para a aula! Na atualidade, o capitalismo é o modelo político que a maioria dos países do nosso globo terrestre segue. O capitalismo, basicamente, ele é dividido entre os trabalhadores e os capitalistas. Os capitalistas detêm os meios de produção. Atenção para a definição. Os meios de produção são os utensílios, ferramentas que são usados para produzir as mercadorias, beleza? A força de trabalho, ela está associada aos trabalhadores. Os trabalhadores vendem sua força de trabalho para os capitalistas. Força de trabalho é o tempo que o trabalhador vende para o capitalista dentro da sua empresa, beleza? Além disso, existe o capital. O capital possibilita a contratação da força de trabalho, a compra dos meios de produção e o lucro, ou seja, o dinheiro que é recebido no fim de toda a produção. Galera, tá passando aí no vídeo de vocês uma imagem com as principais características do capitalismo. Quero pedir para vocês pausarem o vídeo, anotarem no caderno e depois a gente segue para a explicação, beleza? O capitalismo ele vai possuir algumas características mais básicas do seu funcionamento na prática, certo? Agora a gente vai falar de algumas delas. A primeira dela é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado é o tanto que um trabalhador recebe do seu patrão, ou seja, do capitalista. Se nessa sociedade capitalista existem mais empregos disponíveis do que trabalhadores, logo esse salário vai ser um pouco mais alto, certo? Se existem mais trabalhadores e menos empregos, esse salário vai ser um pouco mais baixo. Normalmente, o que existe na nossa sociedade atual é poucos empregos para muitos trabalhadores. Beleza? Outro conceito muito importante é a propriedade dos meios de produção. A propriedade dos meios de produção é definida quando alguém possui um meio de produção, ou seja, possui uma empresa ou possui uma indústria. Essa indústria ou essa empresa pode ser possuída tanto por um empresário ou por um Estado. Quando essa empresa é do Estado, nós vamos chamar ela de empresas estatais, beleza? Hoje, na atual fase do capitalismo, não é muito comum vermos empresas estatais. Um exemplo de empresa estatal é a Petrobras, por exemplo, certo? Outro conceito muito importante é o de economia de mercado. A economia de mercado é ditada pelos empresários. Ou seja, o próprio mercado, os próprios empresários vão ditar a lei de oferta e de procura, beleza? Então, toda mercadoria vai possuir uma oferta e uma procura. A procura é o tanto que a população deseja esse produto, tanto que ele é útil na sociedade. E a oferta vai dizer o tanto que o capitalista vai conseguir produzir esse produto para ofertar para a sua população. Beleza? Galera, outra característica muito importante do sistema capitalista é a concorrência entre as empresas. A concorrência entre as empresas baseia-se basicamente em como cada empresa vai oferecer seu produto. Um exemplo, eu vendo um cookie de chocolate que tem 3 a 4 gotas nesse cookie de chocolate. Você vende um cookie de chocolate que tem 10 gotas de chocolate, por exemplo. Qual produto vai ter maior aceitação no mercado? Provavelmente o seu. Essa é a chamada concorrência no sistema capitalista. Quanto maior a concorrência, mais barateado vai ficar esse produto. Então vai ter mais competição pelas vendas dessa mercadoria, por exemplo. Outra característica muito importante do capitalismo, e talvez a mais importante, é o lucro. Sem o lucro, o capitalismo não funciona. Todos os capitalistas buscam basicamente o lucro. O lucro, ele é o que você ganha no final da sua produção, menos o seu custo de produção. Então, para produzir, você vai provavelmente gastar água, gastar luz, você vai alugar um espaço e tudo isso vai ser subtraído com o final do dinheiro que você vai lucrar com essa produção. Certo? Galera, o capitalismo ele surgiu entre o século XI e o século XV no continente europeu. Lembrando que o capitalismo só foi possibilitado, o surgimento dele no continente europeu, por conta do processo de colonização de outros países. Ou seja, os países europeus colonizaram outros países, por exemplo, os países aqui da América Latina, da América do Sul,
e isso possibilitou que eles ganhassem mais dinheiro e aí sim conseguissem desenvolver a sua indústria. A indústria foi o que possibilitou a maior acumulação de capital. Você já deve ter ouvido falar na primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial possibilitou a produção de mercadorias em massa e isso possibilitou maior acumulação de capital, beleza? Lembrando que a primeira Revolução Industrial ela se iniciou na Inglaterra, certo? Bom, relembrando, o sistema capitalista ele é dividido entre os burgueses e os proletariados, certo? Professor, não sei o que é burguês, não sei o que é proletariado. Burguês é o capitalista, proletariado é o trabalhador. Essas duas classes sociais na sociedade capitalista, elas sempre vão estar em constante tensão social. Normalmente, o burguês é quem fica com a maior parte do lucro da produção industrial e o trabalhador recebe parte desse lucro, normalmente uma parte bem pequena desse lucro, para trabalhar na empresa ou na indústria do burguês, beleza? Gente, o capitalismo ele é dividido em 3 fases. E agora é um momento muito importante da aula. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Tá passando aí no vídeo de vocês uma imagem. Pedi para vocês de novo pausarem o vídeo, anotarem no caderno e aí sim a gente segue com a explicação da aula, beleza? O capitalismo comercial começou a partir da expansão marítima. Então, principalmente nos meados do século XV e do século XVI, existiam a rota de metais preciosos e especiarias entre os continentes. Por exemplo, no Brasil, no século XVII e no século XVI, os portugueses buscavam aqui o pau-brasil e posteriormente os metais preciosos, principalmente ouro e prata. Beleza? Então a expansão marítima é a principal característica do capitalismo comercial, certo? O capitalismo industrial, como o nome já diz, ele é marcado pela fase da indústria no capitalismo. A indústria, ela conseguiu produzir mais produtos em massa, ou seja, consegue produzir produtos mais rapidamente e em maior quantidade. Isso foi possibilitado por conta da máquina a vapor. A máquina a vapor e a indústria surgiram na Inglaterra. A Inglaterra foi precursora nesse processo de produção industrial. Esse processo de produção industrial, como eu disse, vai produzir a mercadoria em massa. E quando você produz um determinado produto em massa, você precisa ter um mercado consumidor, certo? O que vai acontecer nesse momento é que as mercadorias entre os países que estão se industrializando, lembrando que além da Inglaterra, posteriormente outros países da Europa e depois os Estados Unidos também vão se industrializar no fim do século XVIII e no século XIX, beleza? Então a mercadoria vai circular por esses países. Galera, a última fase do capitalismo é o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele é caracterizado principalmente pela incorporação de indústrias pelos bancos, ou seja, os bancos compram as indústrias ou o processo ao contrário, beleza? No início do século XX é que esse processo do capitalismo financeiro vai estar em ascensão, ou seja, vai existir um modelo econômico, como eu mostrei para vocês no começo da aula, chamado liberalismo. O liberalismo econômico vai dar mais autonomia aos empresários e aos donos de indústrias ou de empresas. E isso vai fazer com que essas empresas ganhem mais dinheiro e assim acumulem mais capital. Esse capital, você que está aí, pode investir também. Por exemplo, hoje existe uma coisa que chama a Bolsa de Valores. Qualquer pessoa do mundo pode investir numa Bolsa de Valores. Eu, por exemplo, posso investir na Petrobras, comprando uma ação dessa empresa e lucrando com o que a Petrobras vai produzir. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de capitalismo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.